Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, agradecidos a Deus por mais uma rica oportunidade que temos de estarmos juntos para gravarmos mais um vídeo de crescimento espiritual para a nossa vida. Amados irmãos, não esqueçam de acionar os sinos das notificações para vocês não perderem os vídeos. O YouTube está cheio de regras. Fixar o like no começo do vídeo, compartilhar se for do seu agrado e também comentar e trazer sugestões maravilhosas para o nosso canal. Eu estou agradecido a Deus. Este é o meu canal Bíblia em Foco. Você está conosco e nós juntos estamos irmanados na mesma fé, no mesmo amor, na mesma unção, na mesma graça, guiados pelo Espírito de Deus. Queremos continuar trazendo assuntos relevantes da Palavra de Deus. Sem delongas, meus irmãos, vamos meditar hoje num texto que está na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo de número 10. Nós vamos ler, pode ser Lucas do 24 ao 29, onde tem a narrativa dessa temática. Nós vamos ficar aqui com alguns versículos. Os irmãos podem conferir com as suas Bíblias. Vamos ficar com o versículo 13 e 16. Tá certo? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Os olhos deles estavam fechados para que não conhecesse. Você vai encontrar no livro do apóstolo São Lucas, capítulo 24, versículo 13, até o versículo 24, nós lemos o 13 e 16, você vai encontrar a narrativa do 24 ao 29, na verdade. Tá certo, meus irmãos? Queridos e amados irmãos, nós encontramos uma passagem maravilhosa num momento muito difícil da era da igreja primitiva. Cristo já tinha estabelecido as bases da sua igreja, já tinha edificado a sua igreja sob o seu próprio nome. Aqui nessa passagem, Cristo já tinha cumprido 3 anos de ministério na terra, já tinha separado seus 12, os 12 já tinham andado com ele, e muitos discípulos foram feitos naquela época, muitos matetes, pupilos, discípulos, seguidores, no original tinham seguido a Cristo. E Cristo aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, Cristo tinha sido crucificado e tinha ressuscitado ao 3º dia, e nesse momento em que Cristo foi crucificado, houve uma dispersão muito grande dos discípulos e da própria igreja de Cristo. E aonde nós encontramos essa narrativa desses 2 discípulos que tomam o caminho de Emaús, dessa aldeia chamada Emaús, e eles estavam se dirigindo para essa aldeia, a caminho de Emaús. E eu quero deixar bem claro aqui nessa narrativa para os irmãos, que há muitos questionamentos sobre o nome desses discípulos, mas isso para nós aqui não interessa, irmãos. O que interessa é o conteúdo da nossa fala. Esses 2 discípulos, uma afirmativa bíblica nos narra chamando de Cleófas, e outros estudiosos da Bíblia e até estudiosos da história secular envolvendo a história da igreja, alguns historiadores, eles acreditam que possa ser uma mulher chamada Maria de Cleófas. Nós não estamos aqui para fazer tal afirmação, porque a Bíblia não diz claramente o nome do segundo discípulo, mas há uma especulação que seja Maria de Cleófas, pois trata-se na história bíblica, Cristo falando aqui, a narrativa do apóstolo Lucas, falando de Cleófas, que era um dos discípulos do caminho de Emaús. Mas vem comigo para nós meditarmos naquilo que nós queremos chegar a falar até vocês. Cristo havia sido morto, os discípulos se dispersaram, esses 2 estavam indo a caminho de Emaús, Cristo já estava passando pelo período de se mostrar para os seus discípulos,
E esses 2 discípulos estão completamente desesperados, dispersados. O que eu quero deixar bem claro para vocês? Que o caminho de Emaús, ele tem no mínimo 4, 5 narrativas, de 3 a 5 características, especulações narrativas. O caminho de Emaús é um caminho de dúvida, de incredulidade, é um caminho de questionamento, é um caminho de muitas perguntas e é um caminho de isolamento, de uma preocupação que toma conta da alma da pessoa que está trilhando o caminho de Emaús. A pessoa que está trilhando o caminho de Emaús traz sobre si muitos questionamentos, muitas perguntas sem resposta, traz sobre si muitas isolamento devido à dispersão, devido a estar abandonado, se sentindo completamente sem a presença de Cristo, se sentindo como que estivesse perdido o rumo, perdido o seu mestre, perdido o seu guia, perdido tudo, e está completamente desorientado num caminho completamente triste, num caminho cheio de questionamento, de perguntas, de isolamento, enfim, um caminho de incredulidade, de dúvida. O que adiantou nós servirmos a Ele? O que adiantou nós estarmos com Ele? O que adiantou nós termos dedicado a Ele? O que adiantou a gente ter se dedicado tanto a Ele? A gente ter acompanhado tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas lindas que Ele fez na nossa presença, tantas narrativas bíblicas, tantas pregações, tantos ensinamentos que Ele nos trouxe, e agora estamos nós dois aqui abandonados, sem saber o que fazermos, indo em direção a essa aldeia, uma aldeia que não sei se será nossa morada, será nossa passagem, não sabemos o que verdadeiramente que vamos fazer nessa aldeia, mas estamos completamente sem direção. Esta era a realidade dos 2 discípulos do caminho de Emaús. 2 discípulos que estavam se sentindo completamente abandonados e duvidosos da sua chamada, da sua vida espiritual e de tudo que eles tinham vivido com o mestre chamado Jesus de Nazaré. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nesse momento que eles estão caminhando no caminho de Emaús, Jesus chega e se aproxima e se junta a eles no caminho. O caminho de Emaús pode ser de dúvida, de incredulidade, de muitos questionamentos, mas também pode ser o caminho onde Jesus vai se juntar com você em meio a esses questionamentos, essas perguntas, essa incredulidade, essa dúvida que alguém pode estar passando no caminho de Emaús. Jesus se junta a eles e começa a dialogar com eles como uma pessoa normal. E Jesus começa a lhes fazer perguntas e dirigir perguntas, e eles começam a fazer perguntas, e de repente eles dizem para Jesus, mas tu sendo um forasteiro, tu sendo um caminhante dessas regiões, tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe? Você não tem noção de nada que está acontecendo? E aí os discípulos, Jesus conversando com ele, mas o que tem acontecido? Você não sabe que mataram o Filho de Deus? Que prenderam, mataram, destruíram o ministério dele, a vida terrena dele, e agora estamos nós aqui abandonados, não sabemos para onde vamos, o que vamos fazer, e vai caminhando, Jesus vai questionando e caminhando, e eles vão dialogando no caminho de Emaús, até que de repente se aproximando, chegando próximo da aldeia, Jesus parte o pão. O que eu quero deixar nessas minhas palavras ligeiras, nesse vídeo que não vai ser muito abrangente? Quando Jesus senta com eles e Jesus parte o pão e dá a eles, até o presente momento eles estão como que alguém que não consegue ver, como alguém que não consegue enxergar, que não tem visão de nada. Jesus parte o pão e dá a eles, e de repente Jesus sai e eles vão seguir o caminho deles. De repente, chegando em Jerusalém, eles vão ser questionados. E de repente eles vão... Eu quero dizer para os irmãos que estão acompanhando o meu vídeo, que estão acompanhando o canal do Enfoque, o seguinte, que os 2 discípulos do caminho de Emaús estão com a mente conturbada e com a visão fechada. Não tem visão espiritual de nada, porque estão num caminho de dúvida, num caminho de abandono, incredulidade, de muitos questionamentos. Normalmente a pessoa não consegue enxergar. Mas que Deus... que esse mesmo Cristo que tirou a venda dos olhos deles, venha tirar a venda dos olhos de muitas pessoas que estão no presente momento com os olhos vendados, que andaram com Ele ou andam com Ele, que vivem com Ele, mas que não conseguem ter uma revelação ampla, não conseguem ter uma visão clara e objetiva da pessoa do Cristo revelado. Vocês entendem? Então, quando Jesus se afasta deles e eles vão dialogar, daí eles vão se lembrar, quando uma vez perguntado, eles vão se lembrar. Mas como foi? Não era ele, porque como foi quando ele partiu o pão? Aí eles se tocaram, a mesma forma que ele partiu o pão quando estava conosco, foi a forma que ele partiu o pão.
Então, quem estava conosco era ele. No partir do pão dá para nós entendermos. Agora Jesus já tinha se distanciado. Eles andaram com Jesus por um breve momento, caminharam, cearam, participaram com Jesus e não conseguiram entender que era Jesus que estava caminhando ao lado deles. Quer dizer, porque estavam num momento de angústia, de abandono, de incredulidade, de dúvidas, de questionamento, não tiveram uma visão ampla da pessoa bendita do Cristo. Se nós estivermos encontrando uma situação como essa, não teremos uma visão clara de forma alguma da pessoa de Cristo. Mas quando eles se lembraram do partir do pão e da forma que ele agiu, da forma que Jesus se manifestou, então eles se tocaram e disseram consigo mesmo, era ele. Aí caiu-se dos seus olhos aquela escama e eles verdadeiramente tiveram discernimento que era o próprio Cristo. Aí, uma vez questionado, alguém começou a perguntar. Aí eles dizem assim, nós vimos o mestre. Mas como vocês viram o mestre? O mestre morreu. O mestre partiu, o mestre foi crucificado. E vocês vêm dizer que o que vocês viram? Nós vimos o mestre. Ele estava conosco. Ele ceou conosco, ele partiu o pão conosco. E nós temos certeza que era ele. Talvez quando Cristo partiu o pão, eles não se tocaram dos sinais dos cravos ou coisa dessa semelhança, mas se tocaram por saber a forma que ele partiu o pão. Escuta o que eu quero dizer para os irmãos. A pessoa que anda com Cristo, automaticamente ele tem conhecimento do que Cristo, da fisionomia e da forma do Cristo revelado. Por isso que os discípulos conheceram. Eles verdadeiramente viram nas atitudes de Cristo que era Cristo. Eu querendo dizer para vocês aqui o seguinte, quem anda com Cristo conhece a manifestação de Cristo. Quem caminhou com Cristo conhece como Cristo se revela e a forma que ele se manifesta, verdadeiramente quem é ele, se é verdadeiramente ele. E aqueles dois discípulos tinham certeza e completamente convictos estava de que era a pessoa de Cristo. Uma vez questionados, disseram, mas aonde que ele está? Aí, vocês viram ele? Então vocês têm que afirmar para nós aonde ele está. Aí os dois discípulos, cheios do Espírito Santo, completamente maravilhados, porque tinham caminhado com Cristo no caminho de Emaús, tinham ceado com Cristo e tinham encontrado com Cristo, disseram, olha, o negócio é o seguinte, aonde ele está nós não sabemos e não queremos saber, nós só sabemos de uma coisa é certa, ele esteve lá em casa. Ele passou lá em casa, ele esteve conosco lá em casa, ele ceou conosco lá em casa, ele esteve presente conosco lá em casa. Ou como é bom e maravilhoso ter Cristo na nossa casa, ter Cristo, uma passagem de Cristo, uma permanência de Cristo na nossa casa. E eles ficaram completamente maravilhados. O que eu quero dizer aqui para vocês? Que a venda dos olhos só caiu no momento que eles tiveram uma visão e uma revelação da forma que o próprio Cristo se manifestou para eles. Então, irmãos, que nós nesse momento temos também convicção da forma e das atitudes e como é o caráter desse Cristo, para que nós venhamos conhecê-lo melhor e venhamos ter certeza da sua manifestação. E como é maravilhoso nós termos esse Cristo na nossa casa. Os discípulos ficaram maravilhados. Olha, uma coisa nós temos certeza, nós não sabemos aonde ele está, mas ele passou lá em casa. Então entenda uma coisa, numa breve reflexão, o caminho de Emaús é um caminho de muita dúvida, de muita angústia, de muita ansiedade, de muito abandono e de muitos questionamentos e de muitas perguntas. Quantos de nós nesta última hora da igreja não estamos, quem sabe, andando no caminho de Emaús? Estamos com uma venda nos olhos, estamos cheios de questionamentos, de perguntas, de tantas coisas, não conseguimos ver e termos uma revelação verdadeira do Cristo verdadeiro, da forma que ele parte o pão, da forma que ele se manifesta, da forma que ele entra na nossa casa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então fica aqui essa reflexão. Aonde ele está não sabemos dizer. Uma coisa sabemos dizer e afirmar. Ele passou lá em casa. E houve alegria no meio dos servos de Deus pela manifestação da revelação do próprio Cristo no caminho de Emaús. Eu queria deixar para vocês esta breve reflexão aí registrada no livro do apóstolo Lucas, capítulo 24, e vocês podem acompanhar em casa também do versículo 24 até o versículo 29. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande ter você na nossa companhia, tá certo? Não esqueça de acionar os sinos, comentar, compartilhar e divulgar o canal Bíblia em Foco. Que Deus abençoe você e a sua rica, muito digníssima família, enriquecendo ela com as bênçãos dos céus.